Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, convidados pelo pessoal do GEPA para bater um papo com vocês novamente e, de novo, trazer uma palavra, trazer uma reflexão, trazer um ensinamento, um estudo muito breve e sucinto dentro da nossa capacidade intelectual, mas assim com muito coração, com muita vontade de fazer e de passar alguma coisa de bom, de positivo para quem está aí do outro lado da telinha, né? Então, nesse instante, que nós possamos fechar nossos olhos e, em forma de solicitação a Jesus, que Ele nos permita conduzir essa breve explanação sobre a palavra do Cristo de forma iluminada e protegida. Então, fechando os nossos olhos, vamos pedindo agora que Jesus, através dos seus anjos de luz, coloque sobre cada um de nós, em cada lugar, em cada residência, em cada local em que se encontram cada um de vocês, que Jesus derrame sobre cada um toda a luz emanada de muito amor, de muito carinho, de muita proteção, e que possamos sentir este calor, essa luz adentrando dentro do nosso corpo, e que possamos nos sentir felizes, plenos, porque sabemos que Jesus é o amor em vida, é o amor puro e pleno, e Ele está dentro de nós. Que o Senhor Jesus permita-nos que tenhamos uma noite abençoada e que seu Evangelho seja profetizado por todos os cantos da terra. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, pessoal, é com muito prazer, né? Novamente que a gente está aqui para bater um papo, para falar um oi com vocês. Eu tirei novamente um texto de um livro que a gente tem como consulta de livro de meio de cabeceira de cama. É um livro do Chico Xavier chamado Fonte Viva, ele está aqui com a gente. Esse livro é um livro de cabeceira porque, como eu já utilizei dele antes para fazer algum outro texto, alguma outra explicação, porque eu acho que ele resume em poucas palavras um conteúdo, um contexto tão grande de aprendizado. Então, como os textos são curtos, eu vou pedir licença e a permissão de vocês novamente para eu fazer a leitura desse texto. E depois a gente faz a explanação. O texto é curto, acho que vale a pena a gente se concentrar um pouquinho, né? Não vai dar 2, 3 minutos de leitura e depois a gente explanar sobre o que ela quer dizer na essência. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier e todos os textos foram feitos através de Emmanuel, que era o mentor do Chico, né? E com todo o ensinamento, com toda a lucidez, né, e entendimento que Emmanuel tinha, ele trouxe para a gente esse texto. Ele está na página 339 e capítulo 161 desse livro. E o título do livro é o seguinte: No Esforço Comum. E depois ele separa um trecho bíblico, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O texto é simples, é esse, né? E depois ele começa a explicar o que esse texto bíblico quer dizer na essência, né? Nós não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes dos que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulso nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Continua mais depois, mas eu vou só dar uma pausa nesse agora e tentar mais ou menos explanar sobre o que já foi falado.
poucas palavras, poucas frases e já com tanta intensidade, com tanto aprendizado. Logo no começo, eu acho interessante a gente refletir bem sobre o título e o trecho bíblico que é tirado para esse ensinamento. O título é No Esforço Comum. E às vezes, se a gente se atentar no começo de cada leitura do título, do que ele quer dizer, a gente já consegue começar a abrir a mente para tentar entender um monte de outras coisas que estão por vir. No esforço comum, no esforço de cada um de nós. No esforço. Demanda trabalho. E um trabalho de todos. O trabalho individual que reflete em mim mesmo e esse mesmo trabalho que de mim reverbera em outras pessoas. E é uma troca. Isso é para mim, de mim para os outros e dos outros para mim. Então, é um esforço, um trabalho. E aí ele fala assim, extraindo o trecho bíblico. Não sabeis que um pouco de fermento levê da massa toda? Ou seja, na simbologia que eles usavam lá na época de Jesus, para tentar explanar, para tentar passar os ensinamentos do Cristo, que para aquela população à época era uma população mais necessitada de entendimento, por isso que Jesus por vezes falava por parábolas e tudo mais, assim como Jesus, os seus discípulos também que seguiram com seus ensinamentos, usavam dessas parábolas para poder explicar para as pessoas que estavam em volta deles e para continuar pregando os ensinamentos do Cristo. Então, eles tiram da ideia do fermento de pão a ideia de que quem já fez, quem já viu alguém fazer pão, quem já viu a mãe, ou quem já teve a oportunidade de fazer, sabe que às vezes um pacotinho de fermento, que acho que tem 10 gramas, é minúsculo, é um potinho muito pequeno, um frasquinho muito pequenininho, você consegue fazer uma fornada com 4, 5, 6 pães. Um pouquinho de fermento. E normalmente naquela proporção de fermento, eu não sou muito da cozinha, mas já vi minha mãe e outras pessoas fazendo por tantas vezes, um pacotinho daquele de fermento, você mais ou menos utiliza 1 quilo de farinha de trigo. Então, quando ele faz essa analogia, ele fala que um pouquinho do fermento, né? Não sabeis que um pouquinho do fermento, levê da massa toda, um pouquinho do fermento transforma, junto com um tanto de farinha, o pão, numa quantidade grande, numa fornada grande, que sacia a fome de várias pessoas. Então, ele quer dizer, só no título e depois nessa transcrição do trecho bíblico, que o esforço individual, pequeno que seja, de cada um de nós, contribui para um bem maior da humanidade. Em poucas palavras, a gente poderia quase que resumir tudo que ele fala depois nesse entendimento de que poucas coisas, na quantidade pequena que seja, mas na prática do bem, transformam coisas pequenas em gestos grandes. Serve para a gente de reflexão, para a gente entender, porque às vezes a gente acha, mas só o que eu faço é pouco, eu ajudo uma instituição, mas é pouco, eu não faço muito. Mas se todo mundo fizer um pouco, esse pouco se torna uma quantidade enorme, gigantesca. A gente vê tantas campanhas, às vezes, campanha do agasalho. Aí você fala assim, mas eu vou doar, eu só tenho uma blusa, uma calça velha, eu vou doar. Você só tem aquilo. Aí o teu vizinho também tem aquilo. O outro tem um par de tênis que não usa mais. O outro um cobertor que já está sobrando, que pode doar. Ou um cobertor a mais. O outro doa um alimento. E essa corrente do fazer o bem, de pouquinho em pouquinho, transforma tudo numa quantidade maior, num bem maior, num benefício maior para tantas outras pessoas que precisam e por tantas vezes estão necessitadas. Então, que a gente possa refletir, toda vez a gente lembre do fermento do pão, que um saquinho de fermento com 1 quilo de farinha de trigo transforma numa fornada de pão. Que a gente não se limite a achar que o pouco que a gente faz é insignificante, ou que o pouco que a gente faz não tem importância, ou que não vai resolver mesmo.
E o ensinamento fala exatamente o contrário. No esforço comum, no esforço de todos, é o título do parágrafo, né? Não ter receio de fazer as coisas, por menores que a gente acha que sejam, desde que elas estejam embasadas no bem, na conduta do bem, na vontade de seguir os ensinamentos do Cristo. Logo no primeiro parágrafo, ele fala para a gente não esquecer, é uma orientação, Emmanuel com um espírito elevado e de tanto conhecimento, de tanta luz que ele traz, ele dá uma dica, ele vai orientando a gente no texto, né, ao longo do texto. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para aqueles que nos acompanham. Ou seja, tudo que pensamos, falamos, sentimos e agimos vai refletir em alguém, vai refletir para o universo, vai refletir para a humanidade e vai refletir principalmente para aqueles que estiverem mais próximos de nós, ao nosso lado ali, no convívio comum. E ele fala que também a recíproca é verdadeira, mais abaixo ele fala isso. E nós também somos atingidos pela energia, pelo vibrar das emoções que as pessoas que estão ao nosso lado transmitem e que reverberam na gente também. Então, é um chamado de atenção para a gente começar a pensar: o que eu estou pensando? Como eu estou agindo? Do que eu estou falando? Tudo isso constitui energias, processos que nos equilibram, que nos levam para o caminho da luz ou para o caminho das trevas. E quando você entende que todas essas energias, que todas essas reações, emoções atingem a você, primeiramente, e depois as pessoas que estão à sua volta, ou para quem você está direcionando o pensamento, ou seja lá o que for, e que a recíproca é verdadeira, o que a gente tem que pensar? Se a pessoa que está do meu lado está desequilibrada, está pensando coisas ruins, está desejando mal, está em desequilíbrio emocional, psicológico, o que ela pensa, o que ela emana, chega até mim. É inevitável, é energia, não tem como a gente se bloquear e falar, não, a gente está suscetível a tudo isso que está à nossa volta. Por isso que quando a gente se equilibra em pensamento, quando a gente se equilibra no coração, se tranquiliza e se permite vibrar o bem e intensificar só as coisas boas que fazem parte da nossa essência também, é uma via de mão dupla. A gente manda e a gente recebe. Por vezes, quando você emana alguma coisa positiva, equilibrada, e de repente você percebe que alguma coisa que está vindo de fora não está vindo boa, naturalmente, ou a gente se afasta, ou a gente se equilibra para que aquela energia vinda de fora não nos prejudique. Em contrapartida, a gente percebe que quando é a gente que não está bem, quando é a gente que não está equilibrada, quando você está rodeado de pessoas boas, de pessoas que querem o teu bem, que querem te ajudar, porque isso passa a ser natural. Conforme você se equilibra, você emana coisa boa, você faz o bem, naturalmente as outras circunstâncias que vão estando à sua volta também vão trabalhando a esse favor. E aí quando você vê que às vezes por um deslize, por um descuido, você se desequilibra, você tem um sentimento de ira, de revolta, de sensação de injustiça. Aí vem alguém do teu lado, que está numa faixa vibratória um pouco mais equilibrada que a sua, conversa com você, percebe que você não está bem e em seguida te dá uma opinião de equilíbrio. Então, às vezes, você está pensando num sentimento de vingança. Se você está rodeada de pessoas que pensam nisso, na maldade, na inveja, no mal-estar das pessoas que estão à volta, e essa pessoa se aproxima de você, você vai se contagiar por isso. E aí, quando você tenta se equilibrar, as pessoas do bem também se equilibram de você, se equilibram e vêm ao teu socorro te ajudar.
Eu falo por mim, às vezes, passo um momento de estresse, nervoso, seja ele qual for. Se eu tiver do meu lado alguém que me impulsione a aumentar esse mal-estar, esse sentimento ruim, isso vai acontecer. Porque a pessoa pode falar assim, é isso mesmo, se eu fosse você eu ia lá, eu me vingava, eu não deixava barato, eu ia lá acertar as contas, né? Em contrapartida, quando você faz o bem, a própria espiritualidade amiga vem ao teu benefício e te traz uma pessoa amiga para falar exatamente o contrário, para te orientar no equilíbrio. Aí a pessoa vai falar assim, você tá lá irado, ou tá desgostoso, ou tá angustiado, e a pessoa vai falar assim, olha, calma, isso vai passar, não se preocupe. Vai vir com uma palavra positiva para equilibrar toda essa emoção que porventura não estava lá muito bem, né? Então, que nós possamos nos rodear dessas pessoas que efetivamente na hora do aperto, na hora que você desandar, que elas venham com um conselho contrário daquilo que está emanando do teu coração naquele instante e que te permitam se reequilibrar, se auxiliar novamente. Então a gente começa a pensar, o que eu estou plantando e o que eu estou colhendo? Se eu planto bem, se eu vibro bem, se eu emano luz, se eu tento ajudar, naturalmente as coisas boas também vão acontecer. Eventualmente, nós fazemos parte de um plano de provas e expiações ainda. A vida da gente não vai ser um mar de rosas, não vai estar o tempo todo muito bom. Até porque as provas fazem parte da nossa evolução. Porque se não fizesse, não teria sentido a gente estar nessa vida e sofrendo algumas situações que nos desequilibram, né? Pura e simplesmente por estar. Nós estamos aqui sim para buscar esse progresso moral e espiritual. E ele só é feito, ou na grande parte, ele só é feito quando nós passamos por provas difíceis. Dificilmente a gente se equilibra muito, a gente faz a coisa acontecer e está tudo bem, quando está tudo muito acontecendo de forma muito equilibrada. Normalmente tem que vir um tombo, tem que vir um chacoalhão, um puxão de orelha para a gente falar, opa, peraí, esse caminho que eu estava seguindo não estava muito legal. Tá certo, é verdade, eu vou refletir em cima daquela coisa ruim que aconteceu comigo. Vou replanejar e vou seguir um outro caminho. Que seja o caminho que Jesus nos ensinou, que seja o caminho que o Cristo nos deu o tempo todo, enquanto ele esteve aqui na Terra e se fez homem, para nos mostrar que sim nós podemos, que sim nós conseguimos quando a gente tem a iniciativa do querer, do desejar ser melhor, né? E aí agora eu vou dar sequência no restante da leitura, para a gente refletir um pouquinho mais lá para frente. Por mais que procureis isolar, serás sempre uma peça viva. Ou seja, não adianta se esconder, não adianta achar que o mundo gira só em torno de você, que você vai ficar no seu cantinho quietinho, porque nós, enquanto espécie humana, nós coexistimos, nós dependemos um do outro, em todos os sentidos, né? Ninguém vive sozinho numa bolha, fechado, e quem assim o vive está doente, está precisando de ajuda, né? Por isso que ele fala que todas as nossas atitudes, naquela primeira parte, são atitudes que nós refletimos para os que estão à nossa volta e vice-versa. E quem está à nossa volta reflete em nós, né? Então, que a gente possa entender que a gente não está isolado, que a gente faz parte de um todo, né? E esse todo atinge a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Olha que interessante, Emmanuel chama a atenção da gente, somos uma equipe do quê? De gente que veio brincar, de gente que só veio fazer churrasco no final de semana, de gente que veio aqui só trocar de carro no final do ano. Não, Emmanuel nos chama de trabalhadores, somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência, ou seja, temos sim nossa individualidade, temos sim nosso processo individual de aprendizado e de evolução, mas como nós estamos em comunidade, em família, em amigos e até em inimigos, né? Porque eles fazem parte da vida da gente, estão aí à nossa volta, não somos perfeitos, né? Ele nos chama de trabalhadores. E
E trabalhador é do quê? Para ficar de braço cruzado, esperando a vida passar e achando que está tudo bem, que está tudo certo? Ele chama ao trabalho. Ele chama ao trabalho do Cristo. Ele nos chama para a gente melhorar como cidadãos, para nós mesmos, e que a gente possa fazer o bem para o próximo. Em qualquer sentido. 100%, o tempo todo. No que a gente acha que é capaz, que pode, sim, o tempo todo. Porque o fazer o bem e trabalhar para que esse bem realmente se expanda e ele transforme essa humanidade numa humanidade melhor, mais pródiga, mais evoluída, mais feliz, mais equilibrada, que vibre mais amor. A gente precisa trabalhar, a gente precisa arregaçar a manga. Não é fácil. Em momento nenhum, em texto nenhum que a gente lê, que a gente estuda, fala que é fácil, que evoluir é fácil, que é só, né, piscar, estalar de dedos e acabou, amanhã eu já sou uma pessoa diferente, melhor, né? Não, o trabalho é diário, o trabalho é de formiguinha, o trabalho é melhorar em cada atitude, em cada gesto. O trabalho é não se acomodar, o trabalho é não achar que do jeito que você tá bom. Do jeito que você tá, já pode parar, que não. É trabalho até o final dessa existência. E que a gente sabe que depois vai ser dado continuidade, porque a gente está aqui só em carne. Que depois do desencarne, continua a evolução espiritual. E continua o trabalho em outras esferas do planeta, do universo. É um trabalho contínuo de evolução. Por isso que quando a gente ouve, às vezes, é um espírito que já tem milhares de anos, né? A gente fala, nossa, milhares de anos. Porque dentro da nossa imperfeição, evoluir requer esforço. E não é sempre que a gente, como ser humano, está disposto a fazer isso. A gente entra na nossa zona de conforto e acha que do jeito que tá bom. Só que a gente, se a gente acredita que a gente pode ser melhor, mesmo que você ache que agora, você já faz muitas coisas boas, você evita discussão, você evita brigar, você emana luz, você vibra luz, tá? Um monte de coisa que a gente pode elencar aí, que a gente já faz de coisas boas. Ok, mérito de cada um que já conseguiu essa consciência. Mas a gente não pode melhorar? A gente não pode ser um pouquinho diferente do que fomos ontem? E esse questionamento deve ser diário para nós, diário. E com relação às outras pessoas também, a entender o próximo e a entender que ele está num processo de evolução diferente do seu. Que por quantas vezes a gente terceiriza o nosso problema, a nossa dificuldade, o nosso comodismo em melhorar, terceiriza para um outro. Mas eu não melhoro porque o fulano não me ajuda, eu não melhoro porque fulano me atravanca a vida. Sim, eu sei que não é fácil, que às vezes as circunstâncias, por N motivos, nos levam a vínculos familiares, em sociedade, com amigos, com pessoas à nossa volta, que nos trazem muita dificuldade, né? Mas a gente tem que entender que essa dificuldade faz parte do aprendizado. Se não fosse fácil, a gente não aprenderia. Se fosse fácil, a gente não aprenderia. Né? A gente não fala assim que a gente aprende com os grandes tombos. Às vezes é assim. E a nossa evolução espiritual também. Então, somos trabalhadores. Não estamos aqui de turismo, não estamos aqui de passagem, não estamos aqui só para curtir sombra e água fresca, não. Estamos aqui para arregaçar as mangas e trabalhar. Por nós, pela nossa evolução, pelo nosso progresso. E quando você trabalha para você, isso reflete em todo mundo que está à sua volta. Isso reflete para o universo. Você se torna uma pessoa melhor para você, para as pessoas que estão à sua volta e, consequentemente, para o universo. Aí ele continua. Somos equipes de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou o fracasso. É o que a gente está falando. Ali no parágrafo de cima, ele fala de trabalhador, que a gente precisa trabalhar. E depois ele fala de esforço, que o fracasso ou o êxito depende do nosso esforço. Aí, de novo, né, a gente começa a refletir.
mesmo em cima das dificuldades, mesmo em cima das limitações. Se não tiver esforço, se não tiver determinação, vontade de melhorar, de progredir, fica tudo estagnado. Vamos continuar na mesmice, naquela vidinha, achando que está tudo certo, que está tudo bem, ou nos colocando na posição de vítima. Ó Deus, ó vida, ó sofrimento, como dizia, né, aquele desenho lá, que eu nem vou falar de quanto tempo faz, porque é do meu tempo, muita gente não vai lembrar, mas que era um personagem que ele só se lamentava. E a vida passava e ele só se lamentava. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. É um parágrafo sequente do outro e falando mais ou menos a mesma coisa, né? A oficina, o trabalho é uma oficina de moldagem, ou seja, nós não somos pessoas engessadas, fixas, que não progride, não melhora. Não somos. Nós somos moldáveis. Moldáveis na oficina do trabalho. Moldáveis no querer ser melhor, né? Depois ele fala no próximo parágrafo: escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Gente, é só burdoada, fala. Não é fácil não, né? É só burdoada. Porque é um texto pequeno e um parágrafo atrás do outro. Ele vai falando que é isso aí que a gente está explanando agora há pouco. É muito, muito legal. Conformidade nossa diretriz e ações estabelece. Ou seja, a gente vai para a sombra ou para a luz conforme o nosso trabalho. Então não tem milagre, não tem pirlim-pim-pim, não tem cruzar os dedos e falar: Deus me ajuda, Deus faz aí, anjo de guarda, né, anjo de luz, me ajuda. De bracinho cruzado. O esforço do trabalho é que vai levar você às trevas ou à luz. Isso é agora, nessa encarnação, e isso vai ser para sempre, para sempre. Diferente de outras religiões, que eu respeito muito e entendo, cada um com a sua visão e entendimento diferente do Evangelho, nós espíritas entendemos que depois da morte carnal, física, nosso trabalho continua, porque o espírito não tem limitação, ele evolui infinitamente. Então não adianta a gente achar só que o que a gente fizer vai refletir aqui coisas boas. Se eu não fizer nada de bom, tudo bem. Eu já ouvi gente falar isso. Logo, logo eu morro, não falta muito. Aí quando eu morrer, acaba tudo. Meu Deus do céu. Aí você fala o quê? A gente que acredita que a alma é imortal, quando você se despir desse corpo, dessa veste física, que é só matéria, quando você for para o outro plano, o plano espiritual, o trabalho continua. A gente vê equipes de luz, falanges de espíritos que trabalham incessantemente no resgate de espíritos perdidos, de encarnados, desvirtuados. Quantos espíritos de luz? O nosso anjo da guarda é um deles. É um espírito em processo de evolução também, que se dispõe a estar ao nosso lado, nos ajudando. Ele não podia, se a gente imaginasse que o plano espiritual era um lugar lá que ele ia poder ficar debaixo de uma sombra, né, comendo as frutas do pomar e olhando o lago passar. Não, ele continua o trabalho. Então, olha quanta responsabilidade a gente tem nas mãos quando a gente percebe que a nossa evolução não está ligada só a essa existência, está ligada ao plano infinito de Jesus para as nossas vidas. Então, que possamos sim ser trabalhadores do bem sempre. E aí, pessoal, vem o final da frase que eu queria encerrar a live de hoje. Eu vou me reter a só ler, porque dispensa qualquer explicação. Que vocês ouçam do fundo do coração esse último parágrafo e vocês entendam quão abrangente que é o que ele fala no final para fechar com chave de ouro, tudo que ele veio nos orientar, né, nesses outros parágrafos anteriores. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda.
ele chama atenção de novo para o título e para a frase tirada da Bíblia, do trecho bíblico. De novo, não esqueçamos que o fermento, né, se torna levedura para transformar aquilo tudo em pão. E aí ele termina assim: façamos do próprio caminho abençoado manancial. Perdão, volta, vou começar de novo. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso, trabalhoso, difícil, se converta para nós em divino amanhã. Ai, gente, não vou nem falar mais nada, que eu tô até me emocionei. E que a gente possa entender que o trabalho da construção de um ser humano melhor vai lá na frente, mesmo que a gente esteja dentro de muita dificuldade, que a gente ainda esteja vivendo momentos muito difíceis, que cada um de vocês talvez estejam passando por dificuldades que só vocês sabem quais são. Que possamos lembrar que tudo isso que a gente tem que enfrentar, tem que batalhar, tem que trabalhar para ser melhor, para fazer melhor, porque a gente ouve isso o tempo todo, todas as leituras, todas as palestras que a gente ouve, todos os amigos que têm mais conhecimento na doutrina espírita do que nós, todos falam: a caminhada não é fácil, a jornada é difícil, é laboriosa, é trabalhosa, mas nós vamos colher frutos de um amanhã maravilhoso. E que isso sirva para nós de incentivo, para que a gente não desista, para que a gente enfrente os problemas, para que a gente perceba que a vida vale a pena, mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, que a gente valorize os pequenos momentos bons, que a gente faça esses momentos se tornarem grandes, que eles sejam os mais importantes na nossa vida. Porque quando você olha todas as dificuldades com um olhar mais doce, com um pouquinho mais de entendimento, a gente vai entender que o Pai nos permite passar isso porque faz parte da nossa evolução. Porque os frutos colhidos no amanhã vão ser maravilhosos, vão ser resplandecentes, vão ser de muita luz, e que a gente vai olhar para trás e vai falar assim: obrigada, Deus, valeu cada minuto de vida. Que Jesus abençoe e proteja cada um de vocês. Que Jesus mande muita luz para cada um de vocês. Que vocês se fortaleçam através do amor do Cristo e que vocês se tornem uma muralha forte, resistente, que enfrenta todas as tempestades. Porque amanhã o pôr do sol vai ser maravilhoso. Que Jesus abençoe e proteja cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho e até um próximo dia. Fiquem com Deus. Um beijo.